Olá, gente, bom dia, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje eu queria trazer pra gente algo bem relevante. Desculpa o barulho, eu tô um pouquinho aqui na sala de casa e aí acaba que tendo um barulho aqui na rua, mas vamos lá, o que interessa. E aí eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a resiliência, né? Que a resiliência, na verdade, gente, nada mais, nada menos é do que a capacidade que a gente tem de enfrentar as dificuldades da vida, né? De se reerguer diante das quedas, das derrotas, né? De se reinventar a partir de algo que naquele momento não deu certo como você queria, como você projetou, né? Os seus objetivos. E aí também a facilidade que a gente precisa ter diante da vida, diante das mudanças que vai acontecendo no decorrer da nossa história, da nossa vida, em detrimento de cada ciclo que a gente venha a passar. Isso não quer dizer a resiliência que você está isento de passar pelas emoções, de você sentir dor, de você sentir tristeza, de você sentir medo, não. Tudo isso faz parte, porque tudo isso permeia a vida humana. Tudo isso vem para a gente de uma forma para que a gente possa aprender a administrar. Então a diferença está não em não sentir as emoções negativas, como a gente fala, mas simplesmente em a gente aprender, né, a conviver, aprender a administrar, aprender a gerenciar essas emoções na nossa vida. E a resiliência, gente, assim, ela tá ligada a muita coisa na vida da gente. Às vezes há muita coisa mesmo. Algo que não dá certo, que você acaba se frustrando, né? Eu posso dizer aqui para vocês, um emprego que você acaba perdendo, que você acaba tendo que deixar de lado por algum motivo, né? A perda de alguém querido. Vamos lá aqui a outro exemplo. Você tentar algo, ter um objetivo, ter um projeto, e aí você tenta colocar aquele projeto seu para frente e de repente ele não sai do canto e aí você se sente no chão, no fundo do poço, derrotado. Mas a resiliência vem para nos ensinar que a gente precisa levantar a cabeça, mesmo diante de uma derrota, mesmo diante de um momento difícil que você esteja passando, de alguma luta, de alguma prova, de algum deserto que venha acometer a sua vida, mas a resiliência vem nos mostrar que a gente precisa levantar a cabeça, que a derrota, ela faz parte da vida, a queda, ela faz parte da vida. A gente pode até sentir a dor naquele momento, e eu costumo dizer assim: naquele dia mal, naquele dia que você perde, naquele dia que você é derrotado, naquele dia que aquele seu projeto, aquilo que você vai fazer não dá certo, gente, é um momento de você chorar, tudo bem, faz parte, de você sentir, mas é um momento também de você refletir, de você repensar, de você refazer sua rota, entender o que foi que você fez, para que você entre com novas estratégias da próxima vez e isso venha corroborar para que você possa sim ter sucesso da próxima vez. A gente pode até usar aqui, eu gosto até de usar o exemplo, na verdade, que eu trago também para a minha vida, que eu acho super importante, a questão de Thomas Edison, né? Que é o criador da luz, né? Dessa luz que ilumina aqui a gente, na verdade, que a gente está aqui nesse momento, que é aquela luz que tem na sua casa. Então, assim, ele por mais de 2.000, eu não me lembro, gente, assim, totalmente no detalhe, mas foi mais de 2.000 tentativas de criar a luz elétrica, a parte elétrica, né, falando. E aí, toda vida que ele tentava, que ele se frustrava, que não dava certo, eu vejo nele, assim, um exemplo, o maior exemplo entre nós, de resiliência, de uma pessoa com resiliência. Porque toda vida, veja bem, toda vida que ele tentava fazer com que pudesse gerar através da eletricidade, daquelas coisas lá que ele tinha dos equipamentos e tudo, para gerar uma luz, para ter luz, então toda vida que ele fracassava, aí ele levantava-se, com certeza devia doer dentro dele, porque ele era um ser humano, assim como você e assim como eu. Mas ele levantava e dizia: pronto, dessa vez eu não consegui,
não deu certo, vai valer que esse erro eu não cometo mais. E aí ele ia para uma nova tentativa. E na nova tentativa, se ele se frustrava novamente, acabava não dando certo, ele, pronto, esse erro aqui eu não vou cometer mais, eu vou tentar de outra forma. Enfim, foram mais de 2.000 tentativas. E aí eu trago isso para a minha vida, sabe, gente, assim, eu reflito muito porque eu fico me questionando sempre que acontecem esses momentos difíceis, né? Projetos na vida da gente que de repente você tá a toda tona, querendo que dê certo, querendo fazer dar certo e de repente acontece alguma coisa e dá errado e aí você quer desistir. Eu penso, né, muitas vezes, não vai dar certo, vai desistir, mas na mesma hora eu lembro-me, não, eu preciso me levantar, me reerguer e entender o que foi que eu fiz aqui para que eu não cometa o mesmo erro, faça do mesmo jeito, ou seja, eu procure fazer diferente. E isso, gente, se aplica a qualquer coisa na vida da gente, a nossa rotina, o nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no meio dos nossos amigos, da nossa comunidade, da nossa igreja, enfim, em todos os âmbitos, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, conjugal, familiar, sentimental, emocional, olha assim, em todos os âmbitos. Então assim, que a gente possa aprender com as derrotas que a vida nos prega, que chega até nós, com os planos, com os sonhos frustrados que muitas vezes acontece com a gente possa simplesmente se reerguer e entender que a gente precisa tentar de novo e tentar de uma forma diferente, fazer ações diferentes, coisas diferentes, porque se você quer ter um resultado diferente, você precisa de ações diferentes. Então assim, fica a pergunta pra gente, né, nesse primeiro momento, o que eu tenho feito? O que você tem feito de diferente? Quando algo não dá certo em sua vida, quando você se frustra, quando você fica triste, quando você se decepciona com algo que você fez que não deu certo, com algum comportamento seu, o que você faz? O que eu faço? Eu, gente, assim, meu exemplo, dando para vocês, mas é uma coisa bem pessoal e que para mim é super relevante, eu sempre procuro olhar tudo na minha vida eu olho pelo lado positivo. Né? Então assim, essa é uma dica que eu deixo aqui com vocês, que eu sempre faço e sempre dá certo comigo. Então se funciona comigo, certamente vai funcionar com você também. Que é o quê? Eu sempre procuro ver as coisas pelo lado positivo, ver as coisas pelo lado bom. Né? Se algo não deu certo, não saiu como eu queria, eu procuro pensar, certo, mas vai ter alguma coisa de bom. No momento eu não consigo entender, né? Eu até converso com Deus nas minhas orações, nos meus momentos de relacionamento com Ele, e digo, Deus, não deu certo dessa forma, mas eu vou tentar novamente. Eu não entendo agora o porquê, se eu me esforcei tanto, se eu fiz tanto, se eu me dediquei tanto e de repente não deu certo, mas eu vou tentar novamente e vou fazer de forma diferente. E depois eu vou entender o porquê de tudo isso ter acontecido. Momentos depois, gente, eu consigo extrair alguma coisa de boa. Eu sempre consigo extrair alguma coisa de bom de alguma coisa ruim que acontece na minha vida, de algum momento difícil, de algum sonho, de algum objetivo, de algum projeto frustrado. Entende? Então assim, eu sempre procuro fazer essa reflexão e trazer pelo lado positivo e me reerguer e dizer, não, eu vou tentar de novo e da próxima vez vai dar certo, eu vou tentar ferramentas diferentes, modos diferentes, vou ter novas ações para que eu tenha um resultado diferente. E aí eu costumo sempre me lembrar dessa questão do Thomas Edison, sabe? Que não foi fácil. Imagina você fazer mais de 2.000 tentativas. Gente, a gente vive num mundo tão frenético, tão corrido, tão estressante, tão imediatista, que às vezes até mesmo eu me deparo querendo desistir muitas vezes. E eu fico pensando, quando eu paro para refletir, na verdade, e penso,
poxa, tantas pessoas que tentaram, me lembro muito desse exemplo do Thomas, né? Quantas vezes, quantas frustrações não teve nesse projeto, mas ele persistiu, ele não desistiu, ele teve resiliência, ele caiu, chorou, talvez, eu acredito que sim, se frustrou sim, porque é normal e é natural, gente, entende? Não é errado, é super certo, acontece sim, mas ele se reergueu e disse, eu vou fazer diferente. E é isso que eu aplico na minha vida. E você também pode aplicar na sua e a partir daí você ter ações diferentes, resultados diferentes. E mediante tudo isso aqui que eu tenho falado para vocês, eu notei aqui na minha agendazinha, né, ontem refletindo, pensando muito sobre essa questão, me lembrando de Thomas Edison, muito sobre a resiliência, e me veio a vontade de falar isso hoje para vocês, né, em detrimento de ontem, né, na verdade, aquele jogo que a gente teve na Copa do Mundo do Brasil. Se mexeu muito comigo e eu refleti muito sobre essa questão da resiliência, né, daqueles jovens, daqueles homens, daqueles jogadores ali, né, que talvez, eu acredito sim, que deram o melhor de si, era o melhor que eles tinham que dar naquele momento. Poderia ter sido diferente, sim, mas naquele momento, por alguma situação, né, que só eles lá no íntimo deles vai saber, eles tentaram fazer diferente, eu acredito. Mas o jogo acabou, a vida continua, assim como a vida deles continua, a gente tem que pensar na vida da gente também quando acontece algo, trazer para a gente refletir e que a vida vai continuar, o novo dia vai raiar e a gente precisa levantar a cabeça, a gente precisa ter atitudes diferentes, a gente precisa olhar para o que a gente errou, para o que a gente fez que não deu certo e bolar e tratar de fazer uma nova estratégia para a nossa vida. Em detrimento de tudo isso que aconteceu, do que a gente já vem observando, do que acontece comigo, gente, assim, sempre, eu fui pensando, raciocinando, né, meditando e disse, não, eu vou notar 5 dicas práticas que é o que eu faço em tudo que acontece na minha vida para eu passar para o pessoal, para de alguma forma tentar ajudar você no seu processo, seja ele qual for, de qual magnitude seja, o que você esteja passando, eu não sei o que está passando com você, eu não sei o que você está passando. Eu não sei as lutas que você enfrenta, eu sei as lutas que eu enfrento, as dificuldades que eu encontro, né? As frustrações que eu vivo, mas as alegrias também que me fazem me reerguer, me levantar diante de algum fracasso que aconteça comigo. E aí, gente, aqui na minha agenda, eu notei, e o primeiro passo, a primeira dica que eu quero deixar aqui com vocês hoje é: aceite que as dificuldades fazem parte da sua vida, fazem parte da vida humana. Não existe uma vida, gente, sem dificuldades, sem luta, né? Não existe uma vida pautada só em coisas boas. A vida é como um círculo, eu falo. Ora você está em cima, ora você está no meio, depois você está aqui. Um círculo, uma roda gigante, vamos, né? Num parque de diversão, uma roda gigante, ela não gira. Uma hora você está sentado na cadeirinha, está lá em cima, depois está mais aqui, mais embaixo. Do mesmo jeito é a vida. Não existe, gente, não existe uma vida sem enfrentar dificuldades, sem enfrentar lutas, né? Sem enfrentar momentos que você precisa sim ter a resiliência para que você caia, que você possa estar lá no chão, mas que você possa se reerguer, né? Então, assim, aceite. A primeira dica é: primeiro passa pelo crivo da aceitação. Você precisa aceitar a dificuldade do momento e a partir dela olhar pelo um ângulo diferente, um ângulo positivo e dizer e pensar, vai ter algo de bom aqui, o que é que eu vou extrair de bom aqui? Sempre, gente, sempre vai ter uma coisa boa para você extrair, por mínimo que seja. E se a gente olhar a vida com um olhar otimizado, de otimização, de resiliência, sabendo que o choro pode durar uma noite,
mas o amanhã sempre o sol vai raiar. Então essa é a primeira dica. Agora vamos para a segunda dica prática que eu trouxe para vocês hoje aqui sobre essa questão da resiliência. Aprenda com os erros em vez de se culpar por eles. Então a segunda dica, gente, é aprenda com os seus erros, assim como o Thomas Edison, que eu expliquei para vocês anteriormente. A cada erro que ele cometia na tentativa de criar a luz elétrica, né? Ele sempre, não, eu errei aqui, então vou aprender, eu não vou mais cometer esse mesmo erro, eu vou fazer de uma forma diferente. Então aprenda com os erros, não se culpe, tá tudo bem se você errar, faz parte da vida, nem sempre a gente acerta. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, ninguém nessa terra aqui, gente, é perfeito. A gente vai errar, a gente vai cair, mas a gente precisa ter a humildade de entender que isso acontece, que a gente precisa se reerguer. Então pare de se culpar, pare de exigir tanto de você, de se cobrar tanto. Talvez você se cobre muito, assim como eu em muitos momentos da minha vida. Hoje eu venho trabalhando muito mais isso em mim, sabe? Mas eu já fui bem mais de viver me culpando. A todo momento, por qualquer coisa, me culpar. E isso corrói o nosso bem-estar, a nossa saúde emocional. Isso vai comprometer a nossa alegria de viver. Porque, para você, eu costumo dizer, para você desculpar os outros, às vezes é até mais fácil. E também perdoar, já é um processo complexo. Na verdade, não é fácil. É um processo complexo você entrar nesse padrão de perdoar o outro, de não culpar o outro. Mas quando é para você mesmo, ainda é mais complexo e mais difícil ainda. Então pare de se culpar. Aprenda com o que você errou e refaça novamente a sua rota. Terceira dica de hoje: cuide da sua saúde física e mental. É muito importante a gente cuidar da nossa saúde física. E aí quando a gente fala da saúde física, a gente engloba atividade física, a gente engloba uma alimentação saudável, balanceada, a gente engloba beber água da forma correta, a gente engloba, né, ter um hobby que nos faça bem, a gente engloba várias outras coisas. Na saúde mental também, a gente engloba, um sono reparador, restaurador, que é de suma importância. E na saúde mental, a gente precisa cuidar através da substituição de pensamentos, né? Eu sei que não é fácil, tem várias coisas na vida que a gente faz que é difícil, mas se tem uma, gente, que é complexa e é complicada, eu digo pra vocês, né? Porque acontece comigo, acontece com tantas pessoas que passam comigo, que trabalham junto comigo, que eu trabalho junto com elas, é a questão de você gerenciar os pensamentos. Quando você fala, tudo já tem passado pelo crivo do pensamento. E a gente controlar o nosso pensamento, o ser humano controlar o pensamento, na verdade é algo assim muito desafiador, sabe? Muito desafiador mesmo, porque a gente precisa tá com um controle grande. E aí eu sempre costumo ensinar para as pessoas e vou ensinar aqui para vocês. Sempre a gente precisa estar substituindo aquele pensamento quando vem aquele pensamento negativo. Quando vem aquele pensamento ruim, você sempre tem que substituir por uma coisa boa, por algo que lhe faz bem, por algo que você tem esperança de conseguir, porque a gente não pode, gente, nunca deixar a esperança morrer no nosso coração. É ela que nos sustenta e é ela que vai fazer a gente lutar nesse padrão de comportamento, de mudança de pensamento. Então sempre tem um pensamento positivo, mesmo que algo ruim esteja acontecendo com você, mesmo que sobrevenha sobre você aquela sensação ruim, aquela angústia e aquele pensamento mau. Então substitua, mude sua mente, mude um momento, vá fazer alguma coisa. Se você está parado ali vendo uns pensamentos ruins, vá se movimentar, vá fazer uma caminhada, vá conversar com alguém, vá ler um bom livro, ouvir uma música, fazer alguma coisa dentro de casa, escrever, enfim. São tantas coisas que eu poderia citar aqui para vocês, mas
Mudem. Simplesmente não deixe que o pensamento negativo tome conta de você nesse momento, certo? A quarta dica prática que eu notei aqui para trazer para vocês é: cerque-se de pessoas que incentivem você. Como é que tá o rol de suas amizades? Como é que está o crivo das pessoas que você deixa fazer parte da sua vida? São pessoas que vai engrandecer você no sentido de quê? De lhe fazer melhor, de lhe tornar uma pessoa melhor? Olha, gente, a gente precisa estar cercada de pessoas que nos incentivem, que nos dê força, que nos coloque para cima, que nos entenda, que nos apoie, que nos abrace quando for preciso. Porque nem tudo sempre fala ou gira em torno de dinheiro, mas às vezes a gente só precisa de um abraço, né? Quantas vezes eu, a gente precisou só de uma atenção, de um apoio, de uma mão amiga que segure e diga: vamos, vai dar tudo certo, hoje não foi bom, você caiu, tá aí, mas tá aqui minha mão, levante a cabeça, vamos avante. Olhe para frente e entenda que amanhã é um novo dia e tudo pode acontecer diferente. Basta você ter ações diferentes. Então, pessoa, gente, que faz você melhor, que extrai o que tem de melhor de você. Porque tem pessoas que conseguem extrair o que a gente tem de melhor, mas tem pessoas também que elas têm o poder de extrair o que tem de pior dentro de nós. Então certifique-se se você tá e se cerque de pessoas que vai lhe colocar para cima, que vai levantar, que vai dizer: enxugue sua lágrima, chore, mas enxugue suas lágrimas, levante a cabeça e tente novamente. Então passe pelo crivo. Passe um crivo na sua mente, dentro do seu rol de pessoas, e vejam as pessoas que realmente estão lhe engrandecendo. Deixe elas perto de você. Aquelas que não lhe engrandecem, aquelas que lhe criticam, aquelas que lhe colocam para baixo, não vale a pena estar do seu lado, porque não vai fazer a diferença na sua vida, ok? E a quinta e última dica prática, para a gente não ficar muito delongo, o vídeo já está um pouco delongo, mas vamos para a última dica prática que eu trouxe aqui, notei para vocês, que é: estabeleça metas pequenas e comemore cada conquista. Como isso é importante? Às vezes a gente tende, na verdade, unicamente a achar que a gente só pode comemorar quando a gente tem uma grande conquista, quando a gente faz grandes coisas. E não, a gente tem que comemorar, gente, nas pequenas coisas também. Estabeleça metas pequenas. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Você quer emagrecer, né? Tô usando essa dica de emagrecer, mas serve para várias outras coisas da vida. Mas você quer emagrecer, aí você precisa fazer uma dieta. Assim, gente, não adianta você não ter constância. Se você vai fazer uma dieta, veja bem, se você vai fazer uma dieta e você vai se abster de tudo naquele momento de forma drástica, talvez, eu acredite, 99,9% das vezes você não vai ter constância e você vai acabar voltando para o padrão anterior. Por quê? Porque você precisa estabelecer metas pequenas. Eu sempre costumo dizer, né? Estabeleça metas tipo assim: hoje eu não vou ingerir esse tipo de alimento. Durante a semana eu não vou ingerir esse tipo de alimento, porque eu quero perder peso. Vou fazer minha dieta. Mas aí você vai substituindo por outras coisas também que vai lhe dando bem-estar, que vai lhe dando prazer, que vai lhe incentivando. E você vai estar cercado de pessoas você precisa se cercar de pessoas que vão lhe ajudar nessa sua meta, que vai fazer com que você consiga bater a meta, para que você também não desanime, né? E aí você vai atrelar aquela atividade física, aquela caminhada, mas aí precisa ter aquela constância. Todo dia você precisa estar repetindo, pouquinho. Ah, Dori, eu não consigo caminhar muito, eu não consigo. Aí você delimita um pouquinho, não, só consigo dar tantos metros daqui para ali. Pronto. Quando você chegar, que você concluir o dia, que você for prestar conta do seu dia,
Obrigado, meu Deus, porque hoje eu consegui a minha meta diária. Minha meta hoje era de andar 300 metros. Minha meta hoje era de me alimentar dessa forma, de tirar tanto do carboidrato, tanto da gordura e colocar mais legumes, mais fruta, mais verdura, enfim. E hoje eu consegui. E você comemorar pela sua vitória do dia, pelaquela meta que você conseguiu naquele dia. Entende? Não adianta você também fazer uma meta extravagante e querer comemorar só no final. Por quê? Porque talvez você se frustre. E você deixe de ter, o seu cérebro deixa de entender aquela recompensa que você está tendo diariamente quando você comemora cada meta que você consegue. Cada coisinha, por menor que seja, por pequeno que você acha, às vezes você acha tão insignificante, às vezes eu acho tão insignificante e a gente acaba não comemorando. Não é? Então, assim, que a gente possa ter essa constância, né? É até um exemplo meu, eu precisava em um dado momento da minha vida, depois eu venho contar um pouquinho para vocês sobre essa questão, sobre a minha superação dos problemas que eu já tive, né? Atrelada a tudo isso que eu falo com vocês, atrelado também a problema de saúde. E aí eu venho colocando essas dicas que eu trago para vocês aqui, prática na minha vida, venho praticando muitas coisas que eu tenho procurado entender, que eu tenho estudado, que eu tenho me aprofundado para aplicar primeiramente em mim, né? E aí eu lembro-me, sabe, gente, eu sou apaixonada por doce, por coisa doce. E eu precisava, por uma questão de saúde, né, de tirar o doce da minha vida. E aí eu fiquei, meu Deus, como eu vou conseguir tirar? Assim, eu achava, gente, tão surreal conseguir tirar isso, porque assim, era algo que né, açúcar a gente sabe que é viciante, então assim, é algo que me trazia, liberava muita dopamina no meu cérebro, né? E aí eu comecei, todo dia eu comia doce, todos os dias, após o almoço, após o jantar, eu tenho que comer alguma coisa doce. E aí eu comecei, eu digo, não, eu vou traçar uma meta e eu vou deixar de comer doce. Então aí eu comecei, eu digo, não, vou deixar de comer o doce, não como doce à noite, depois do meu jantar, não vou comer nada doce. E aí eu continuei comendo doce após o almoço, mas após a janta eu comecei a não consumir. Ai, gente, foi um sofrimento para mim. Mas aí eu comecei, quando era no dia seguinte que eu tinha me superado, eu agradecia, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu consegui e também agradecia para mim mesma. Olhava para mim mesma e dizia, obrigado porque eu consegui passar por essa etapa. E aí assim eu fui, todos os dias. Depois eu fui tirando do meio-dia, com muito sofrimento tirei. E aí depois fui tirando outras coisas, outras e tantas e tantas e tantas outras. E hoje, né, graças a Deus, eu consegui me libertar desse vício de estar comendo doce direto, né? E me trouxe um benefício gigantesco, sabe, gente? Mas assim, eu comemorei, eu tô falando isso aqui para vocês porque eu comemorei a cada passo que eu conseguia ter uma vitória, por mínimo que seja. Tinha momentos que eu caía, sim, mas eu pensava, não, tudo bem, eu caí, mas eu posso tentar de uma forma diferente, eu vou abordar, vou fazer outra estratégia e vou conseguir. E aí fui aos pouquinhos, até que cheguei à minha meta tão sonhada, que era realmente me abdicar mais do doce, né? Não que hoje eu não coma nada, mas assim, é muito mais difícil eu estar comendo doce do que era antes, que era constante, era todos os dias, né? Então assim, gente, essas foram as 5 dicas práticas que eu trouxe aqui para vocês, que eu aplico na minha vida, trabalho com meus clientes, né, com os meus pacientes, e que dá super certo. E se dá certo para mim, dá certo para eles, vai dar certo para você também. Pare, note também, assim como eu fiz aqui para vocês, bem detalhadozinho. Note e vá percebendo cada coisa e vá tendo gosto, sentindo o gosto da vitória em cada coisa que você vai conseguindo, por mínimo que seja. Não queira a transformação de uma vez por outra, porque ela não vai conseguir. A transformação de vida, gente, de hábito, de tudo na vida da gente, ela começa aos poucos, de forma gradativa, até você chegar ao tão desejado e sonhado objetivo da sua vida.
Eu espero que esse vídeo de hoje tenha feito sentido para você. Se fez, quero pedir, deixe seu like, deixe um comentário, fale do que vocês querem que eu traga aqui, que eu aborde mais para vocês nesse nosso momento terapêutico de reflexão, de aprendizado, de troca de informação, de dicas práticas, para que a gente possa implementar na nossa vida e possamos ter, né, o sucesso, né, a tranquilidade e o estilo de vida saudável que a gente tanto sonha, que a gente tanto deseja, que a gente tanto almeja, tá certo? Eu fico por aqui hoje e até a próxima.